central desse projeto era algo chamado Ponte Pikmin, um implante cerebral capaz de carregar dentro de si uma segunda personalidade, um predador. MK Ultra. Isso aqui é MK Ultra. O cara recebe o comando, ele sofre toda a lavagem cerebral, né? Recebe o comando e vira outra pessoa. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. O jogo mais violento do mundo. Qual o jogo que é, será? Já toma aí. Você já se perguntou o mais bizonho já criado? Muitos de vocês nesse momento podem pensar em jogos. Ô louco, isso aqui é satânico mesmo, cara. Qual jogo vocês acham que é? Manhunt? Como Outlast, isso aqui é satânico mesmo. Outro do... Não, sai! Hoje não vai ter ataque coordenado! O lado mais fantasioso da cabeça humana. Tá, fantasmas, gigantes, lobisomens ou até mesmo o seu avô. Vai tomar no cu. Porém, tanto com jogos quanto na vida real, eu sempre senti mais medo do que um ser humano pode fazer com outro. Não de um fantasminha que grita em uma construção abandonada. Combinou, hein? Olha que filho da... esse satânico aí. E a Rockstar Games meio que percebeu isso lá em 2003 com o Manhunt 1, um jogo com uma das atmosferas mais interessantes que eu já vi em um videogame. Aquele clima da Rockstar antiga, sabe? De uma cidade sombria, suja e cheia de criminosos nas ruas. Hoje em dia já foi meio que normalizada nos videogames. A gente vê a Ellie, todo mundo, mas na hora que chega pra matar quem ela passou o jogo inteiro caçando, aí ela deixa aí, né? O médico genérico lá do Play 3 virou motivo do Joe ser torturado por uma mulher. Apesar de que hoje a gente vê cenas como essa, na época que a Rockstar lançou o Manhunt era meio que um tabu. Todo mundo ficava, nossa, isso aí vai ensinar as crianças a serem violentas. E aí a Rockstar tomou um processo de políticos betas que ficavam militando acerca do tema. Coming to a screen near you, it is a new video game full of brutal killings. It's so vicious that the UK just banned it. Well, should we outlaw it too, or let the free markets decide if it lives or dies? Eu já fiz um vídeo de Manhunt 1 aqui no canal, então se você quiser ver, não vai estar em lugar. Pesquisa aí para ser vadio. E é interessante, hoje ele é considerado um dos jogos mais violentos da história, porque apesar de não ter gráficos atuais, ele parecia bem mais violento. Vai tomando! É o Harry Potter da live, toma! Você é impossível! Mas hoje eu estou aqui para falar da sua sequência, que não é tão comentada, não tem tantos vídeos, mas que na minha opinião é até mesmo pior do que o primeiro. Brutal! Caramba! E cara, jogar esse jogo é uma tarefa quase impossível hoje em dia. Primeiro porque ele não está à venda, pois ele é considerado um abandonware, literalmente software abandonado. A Rockstar simplesmente não conseguia vender o jogo, porque ele rompia completamente os limites impostos pela indústria de entretenimento. E mesmo por uma empresa acostumada à controvérsia como a Rockstar, né, criador de GTA, Manhunt 2 foi um ponto fora da curva. A violência não era estilizada nem justificada por narrativa heróica. Era crua, íntima e de fato Joga Manhunt. Pior que eu fiquei com vontade de jogar mesmo. perturbadora. Jogo base. Sobre o jogo de vez e a batalha de Malevolon Creek para assistir com a galera. Totalmente based. Obrigado pela indicação, irmão. Xandão me ajuda, mandou R$5. Xandão sabe que estava livre, jogando meu Clash Royale, conhecido com as minas do Team Baby ouvindo um funk na TV. Logicamente. Isso colocou o jogo em território perigoso, onde sensores e classificadores de conteúdo enxergaram sadismo realista, em vez de violência ficcional. Olha bem. O Manhunt 1 tem na Steam, mas esse aqui que ele tá mostrando é qual? A Rockstar então tentou de tudo. Cortou cenas, aplicou filtros, escureceu animações, removeu execuções explícitas. É o 2? E mesmo assim, o O conteúdo 1 é mais era da hora? extremo demais para a maioria dos órgãos de classificação. Nos Estados Unidos, a ESRB manteve a nota. Manhunt. Ponto mandou R$5.
Super, tô querendo vender minha moto e comprar um carro. Como meu orçamento é meio Caralho, baixo, tava vendo um HB20. O que você acha? E me disse carro acima de 100 mil quilômetros vale a pena. O 2 é melhor, mas não tem o 2, né? AO significa uma sentença de morte comercial. No fim, optaram por uma versão censurada, editada às pressas, e recebeu classificação Mature e pode ser lançada em alguns países. Mas o estrago já estava feito. O jogo se tornou um símbolo de censura e desapareceu lentamente das prateleiras e lojas digitais. Já vou beijar, irmão. So controversial is because it's made for the Wii. That is a video game system where you hold the controller and act out the game. In this case, you're acting out violent things. We're gonna fight back. When some avid gamers put Manhunt to the test, even they said they were surprised at the level of gore. This definitely takes the cake as probably the most violent thing I've played. Então o jogo tá todo cagado. Primeiro que você só mexe a tela pro lado, velho. Não dá pra você mexer pra cima e pra baixo, cara. E isso dá muita agonia. Então pra rejogar eu tive que baixar um mod de câmera, correção de bugs e também pra remover o filtro na hora das execuções. E eu não vou resumir o jogo inteiro. Valeu, Felipe! Com horas. Porém, tem spoilers, então se você não quer ouvir, cai fora. Se você é a mulher que tá vendo esse vídeo, cara, eu tô uma raiva, bicho. Eu tô uma raiva de vocês, cara. O jogo começa em um hospital psiquiátrico de segurança máxima. As luzes piscam e os alarmes ecoam pelos corredores. E o jogador desperta como Daniel Lam, um homem confuso, sedado e cercado por gritos. Daniel sofre de amnésia e não se lembra ao certo por que está nessa prisão, mas um lugar comum. Super, você votaria na missão? Não. Com esse cheio de pessoas perigosas. A não ser que o Rubão saísse candidato para presidente. Eu não voto em partido político, eu voto em pessoas que têm potencial, que eu enxergo algum potencial. Por mais que as chances sejam totalmente contra, né? Não me interessa o partido. Não é isso daí. Se o cara aparece defendendo aquilo que eu sei que precisa ser mexido, se o cara tem um projeto voltado para isso, o cara merece o voto, merece uma confiança. Então eu não estou interessado em votar em partido. Eu não voto em pessoas, eu voto nas ideias. O que interessa pra mim são as ideias que a pessoa está manifestando e o cumprimento em relação a elas. Entendeu? Ou pelo menos a tentativa. Não importa. Partido político não significa nada e as pessoas também você não pode confiar, porque o ser humano é falho. Eu posso aparecer aqui com um projeto top. Eu tenho minhas ideias, eu apresento o projeto. Quem garante que mesmo virando presidente eu vou cumprir com a minha palavra? Ou quem garante que eu vou conseguir fazer o que eu pretendo? Eu posso ser impedido. Eu posso sucumbir, eu posso me corromper. Pode acontecer um monte de coisa no meio do processo. Entendeu? Então vocês analisam de modo totalmente superficial. Ah, você votaria no Missão? O que é Missão? Ah, você votaria no PT? O que é PT? Você votaria no PL? O que é PL? A população votou aí, ó, no Bolsonaro. Acreditaram no homem. Colocaram ele como semideus. Acreditaram no partido. Tá aí o resultado, ó. O que é? O que é partido, irmão? Partido não é nada. Não é nada. Pelo visto tem um sistema de segurança podre, que uma tempestade ali já foi capaz de quebrar todo o sistema, né? Ocorre uma queda de luz que acaba abrindo a cela de todo mundo naquele hospício e, é claro, o lugar vira um caos. É prisioneiro se matando, é os cuidadores saindo na mão com o que escaparam, o negócio vira literalmente um inferno. Junto com a gente está o nosso parceiro Léo Casper, esse cara bizarro aqui. Você vê no início que não faz muito sentido. Será que eles eram parceiros de cela ou eles se conheceram ali? Não faz sentido que cada um fica numa cela isolada, entende? Mas enfim, ele disse que vai te ajudar a sair dali. Mas pra isso, você teria que matar meu parceiro. E o protagonista, pelo visto, não sentia nenhum gosto por isso e até mesmo passava mal quando fazia. Assim como no Manhunt 1, existem 3 níveis de execução, variando conforme o tempo que o jogador segura o comando. O primeiro é bem rapidão, quase instintivo. O segundo já mostra mais detalhe, né? O sufocamento, sangue, respiração pesada. E o terceiro transforma o ato em um ritual de insanidade, né? Com cortes, estrangulamentos e golpes viscerais. O negócio é brutal. As armas são improvisadas, geralmente seringas, facas, martelos, arames, até sacos plásticos, né? Isso reforça muito o tom cru da experiência. Toma aí, ó! Porém, mais pra frente você pode pegar armas tanto leves quanto pesadas. E a jogabilidade delas melhorou muito em vista do 1.
Apesar de ser uma sequência, o jogo continua com um dos sistemas de stealth mais ridículos que eu já vi. Claro, pra época... Reacionando Moura super na hora do almoço, irmão. Na época era bom, mas... Cara, é literalmente assim, depois que você entra na sombra, você fica invisível. O inimigo pode estar colado ali, olhando pra você, mas ele não vai te detectar. Às vezes acontece um minigamezinho bem pai ali. Você tem que ficar com a bolinha dentro da roda ali. Os caras com lanterna não conseguem me ver. E essa prisão é insana, cara. Muito legal a ambientação. Mais um dia sendo lobotomizado na escola. Voltei. E aí, irmão? Foi aula do que hoje? Evolution? O professor conseguiu provar pra vocês que vocês vieram da tilápia? Os gritos de fundo, aquele desespero, você consegue sentir, sabe? Você passa na frente das células de alguns prisioneiros, cada um tem uma ação, alguns jogam caca em você, outro mija. É muito bizarro. Eu quero tomar banho de mijo. Homens bem já fudinho no meu corpo. Acontece que depois de enfrentar outros detentos, cuidadores e resolver alguns puzzles, você escapa do hospício. We gotta be quick. This is the first place the project will look for us. Wait, how do you know all this? Danny, listen. It's a manhunt, and they won't stop until we're both dead. Após a fuga do hospício, Daniel Lamb e Leo Casper se veem livres pela primeira vez. Mas livres é uma palavra muito enganosa. O que segue é uma jornada fragmentada pela mente de Daniel, onde realidade e alucinação se misturam até que o jogador não saiba mais o que é verdade. Eu vi muitas pessoas reclamando no Reddit que... Ah, por que será? Será que só porque ele teve que matar todo mundo? Pra sair do... A trama é confusa e que a Rockstar bagunçou demais. Mas eles são muito burros, cara. Fica claro que ela faz isso de propósito. É bagunçada propositalmente pra você entrar realmente na pele do personagem que só acordou com a amnésia e não lembra nada do que aconteceu. Olha. Oh! Eu mando todos os católicos desrespeitosos que passaram lá rebuchando até agora que vão pra puta que pariu. Porque católico que se preze... Então, como ele não lembra de nada, ele vai até a casa dele procurar vestígios do que aconteceu, né? No caminho, é claro que tem inimigos, Watch Dogs, meio que a equipe de limpeza aí do projeto. E você chega na casa do cara e ela tá toda destruída e o máximo que você vê ali são alguns fantasminhas. Lá dentro, o Daniel encontra medicamentos que Leo diz ter deixado para si mesmo caso ele se esquecesse do passado. Aos poucos, os efeitos da medicação dissipam a névoa mental de Daniel e ele começa a lembrar de pequenos fragmentos do passado. E com... Xanão, acabei de esquecer o fogão ligado, quase coloquei na cozinha. Já explode tudo, aí ia ficar uma beleza, hein, ô Vini Brisa? Pelo amor de Deus. Com a ajuda de Léo, eles partem para juntar as peças do quebra-cabeça e entender o que aconteceu para que chegassem aonde chegaram. Toda hora o Léo fala sobre um tal de projeto Pikmin, mas aqui você ainda não sabe ao certo do que esse projeto se trata. Apenas vocês estavam envolvidos. E cara, nessa aventurinha aqui pelas montanhas, projeto Pikmin, cada tipo nojento de inimigo, né? Desde satanistas até mercenários. Mas cara, tem um grupo que me marcou pelo nível de doença dos caras, né? Que são os Pervs. Então aqui tá a descrição neles, eu não vou ler, mas é muito importante que você pause e leia o tipo de inimigo que você lidará nesse jogo. Você encontra com os Pervs quando o Daniel vai a um clube para procurar uma cientista do projeto. Então a gente entra ali pelos fundinhos quebrando vidro e logo aqui no banheiro a gente já mata um deles da forma mais brutal possível. Toma! Caramba! Estompado, irmão! E todo lugar aqui é nojento, é tipo um clube de rock, sei lá o que é isso, uma musiquinha esquizofrênica no fundo, uma stripper magro. Isso aí é uma zona clandestina. Ali. Mané Tarantino, meu peru. Entrar nas masmorras do local. Porém, obrigado pelo superchat, irmão. Ele não abre a porta pra ninguém. Todo mundo falando não pra você ainda, ó. Um machado, arrancar a cabeça de um e colocar na frechinha da porta pra conseguir entrar. Olha só que legal. Aí, meu parceiro, deixa nós entrar aqui. O Cardox não mandou R$5. Xandão. E chegando na masmorra, é que você vê o abismo que esse jogo é. E saber que casos como esses são amplamente registrados na vida real. Aqui é tipo uma sala onde os Pervs vestem cabeças de animais e torturam pessoas enquanto gravam tudo pra postar, sabe-se lá onde. E é tudo muito nojento e pesado nessa parte. E a música ajuda a trazer essa atmosfera pesada, com uma espécie de heavy metal pesado thrash tocando no fundo. À medida que a história se desdobra, começamos a entender que Daniel Lamb não é apenas uma vítima de experimentos cruéis. Ele foi um dos arquitetos do próprio inferno em que agora vive. No coração de tudo está o projeto Pikmin, um programa governamental nascido do desejo de criar o assassino
perfeito, um ser humano transformado em arma, controlado como uma marionete invisível. A peça central desse projeto era algo chamado Ponte Pickman, um implante cerebral capaz de carregar dentro de si uma segunda personalidade, um predador MK Ultra. Isso aqui é MK Ultra. treinado, moldado para obedecer sem questionar. Quando ativado, o sujeito se tornava uma máquina de... Nossa, olha isso aqui é MK Ultra. Total. Projeto MK Ultra na parada. O cara recebe o comando, ele sofre toda a lavagem cerebral, né? Recebe o comando e vira outra pessoa. Quando desativado, voltava à vida normal, sem qualquer lembrança do que havia feito. O assassino que poderia dormir tranquilo, sem jamais saber o que suas próprias mãos haviam cometido. O jogo lentamente revela que, por desespero, talvez por culpa, talvez por ambição, ele se ofereceu como voluntário. Ele fala à sua esposa que aquilo poderia mudar a vida deles para sempre. Mas o experimento falhou e a barreira entre as duas personalidades se rompeu. E o que deveria ser uma divisão perfeita se tornou uma guerra interna. É assim que surge o Léo Casper, a persona assassina de Daniel, viva, consciente e autônoma. E cara, o Léo é muito bizarro. Ele é nível Cloud Speed, mata sem ao menos ter dó das vítimas, enquanto o Daniel é apenas um pai de família. E eu lembro que a primeira vez que eu joguei isso, eu não sabia inglês. MK Ultra é parecido com a narrativa do Capitão América 2. Com certeza deve ter algo a ver pelo que vocês falam. Nem me liguei que os dois eram a mesma pessoa. Então o jogo é longo pra caramba, você passa por vários locais, tem hora que você joga com o Daniel, tem hora que você joga com o Léo, claro, os dois são as mesmas pessoas, mas a personalidade de um tá tomando conta do outro, e quando é o Daniel, provavelmente o Léo vai estar manipulando ele. Quando o Daniel finalmente encontra a Dra. White, sua antiga colega de pesquisa, a verdade, Léo sempre esteve no controle, manipulando, guiando e talvez até se divertindo com o caso. O que parecia ser uma luta por sobrevivência é, na verdade, uma luta por identidade. Ela revela que o experimento nunca teve sucesso, e quando o implante falhou, a personalidade de Léo tomou controle absoluto, apagando Daniel por completo. O que veio depois foi um rastro de sangue, policiais mortos, agentes do projeto caçados e eliminados, e todos os arquivos sobre o experimento destruídos. Como se Léo quisesse... Tamo junto, irmão. MK Ultra é um processo sistemático de sofrimento e dor, trauma, causado na vítima a ponto do cérebro dela se fragmentar. Sem apagar qualquer prova de sua própria existência. Mas o golpe final foi pessoal. Léo foi até a casa de Daniel e matou a sua esposa. Não por ódio, mas por estratégia. Ele queria quebrar o que restava da humanidade dentro de Daniel. Quando Daniel finalmente colapsou... Alguém vai passar o... Tentou consertá-lo e, para o mundo exterior, fingiu que ele tudo nunca lixo. A casa foi o que acha dos filmes Jason Bourne? Nunca vi. E Daniel foi jogado de volta ao inferno de Dixmoor, o hospital onde tudo começou. Ao ouvir a verdade, Daniel decide fazer o impensável, descer até o fundo de sua própria mente para matar o homem que vive dentro dela. Ele entra em transe, atravessa as memórias distorcidas e encara Léo frente a frente. No clímax, Daniel se liberta da culpa pela morte de sua esposa, porque ele sabe que foi o Léo controlando o corpo dele. E esse perdão a si mesmo é o que finalmente enfraquece Léo. E ele então o destrói, assumindo o controle do corpo e da mente. E ainda que o preço seja caro, suas lembranças são apagadas mais uma vez. I could be you, but I have a choice. A choice! And I choose to be me! I do! You hear me? Yes! My name is Daniel Lamb! Caralho, o maluco é brabo. Quando acorda, está em uma estrada vazia. Um envelope repousa ao seu lado. Dentro, um novo nome. É tudo verdade, né? Um endereço e uma frase fria. Boa sorte. Ele observa por um momento o horizonte sem fim. Depois caminha em direção ao desconhecido. Então, essa foi uma nova chance para o Daniel recomeçar uma vida do zero. Mas ainda existe um final alternativo, onde o Léo quem vence. No confronto final, ele destrói a personalidade de Daniel e desperta como o único dono daquele corpo. E ao se olhar no espelho, não há mais Daniel Lamb, só Léo Casper, finalmente livre. E ele dá um grito muito foda e icônico aqui no final, cara, que só não virou referência nos jogos porque poucas pessoas jogaram isso. Mas enfim, acho que essa é uma experiência bem bacana que todos vocês deveriam jogar. É uma obra aí quase esquecida da Rockstar. Enfim, aqui foi o JJ e até amanhã no mesmo horário. Legal, cara. Eu vou pegar uma hora e vou jogar esse game, hein? Onde será que compra esse Manhunt 2 aí?